Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, vamos orar para a gente começar a nossa escola bíblica. Senhor Deus amado, muito obrigada por mais um domingo em comunhão com os nossos irmãos. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, porque nós sabemos que ela é tua. Pai amado, nós te pedimos agora que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, que estejamos atentos e sensíveis à tua voz, Senhor. E que o Senhor fale conosco, Pai, que estejamos atentos em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Bem, então nós vamos seguir. Você não estava participando, né, Sheila? Porque você estava na classe. Você ouviu as... Ah, foi, não gravou. Bom dia, Lu. Bom dia, Tuquinha. Tá, então tá bom. Então, beleza. Então, que bom, Sheila, que você estava acompanhando. Então, nós estamos estudando Êxodo. E tem... Você que passa, Adriano, ou eu que passo? Ah, então tá bom. Então, eu vou te pedir para passar. Hoje, o tema da nossa aula, pessoal, é esse aí. Se eu pudesse colocar um título para a EBD de hoje, seria esse aí, Um Coração Endurecido. E aí, o que acontece? A gente está estudando o Êxodo, e Êxodo é um livro muito especial, porque é um livro que ele é a prefiguração da redenção que temos no Novo Pacto. Então, é um livro muito, muito, muito especial mesmo. Eu tenho a impressão que a gente vai ficar até Jesus voltar em Êxodo. Porque a gente vai e volta, e sempre tem algum aprendizado, alguma coisa para perceber. E quando a gente pensa em Êxodo, a gente pensa que é muito a nossa história, né? Êxodo ele não é um livro que conta apenas a vitória de Moisés sobre Faraó. Êxodo é um livro que mostra a vitória de Deus sobre Satanás. E é uma vitória que não foi a maior e nem a definitiva vitória, né? Porque a maior vitória e a definitiva vitória é quando Jesus morre por nossos pecados e é ressuscitado. Essa é a vitória. E aí, até onde chegamos na EBD? Até a 9ª praga, que a Nil trouxe numa aula super maravilhosa para a gente sobre as pragas que aconteceram lá no Egito. E foi muito legal porque ela foi até a 9ª praga, e ela trouxe ensinamentos e significados, sentidos para cada praga. Por que cada uma foi daquele jeito? A gente viu, a partir de cada praga, que Deus foi humilhando os deuses egípcios, um após outro, né? Um após outro, a gente vê que é Deus mostrando: eu sou Deus. Isso daí não é Deus, eu sou Deus. E aí, o que aconteceu? Quando foi na aula passada, que foi a Camila que deu, que foi a aula que não foi gravada, o que ela fez? Era para a gente ir para a 10ª praga, mas aí a Camila volta para o capítulo 6 de Êxodo e faz uma breve retomada. É um capítulo que relembra para a gente sobre a aliança de Deus com Abraão. Sumiu. Ah, voltou. Né? Lembrei-me da minha aliança. É quando Deus está falando ali com Moisés, e aí traz um pouquinho da genealogia de Arão e de Moisés. E é um capítulo bem legal, porque mostra a fidelidade do Senhor, mostra a perseverança do Senhor, que nos inspira também a não desistir, a não desanimar, a perseverar. E foi uma aula bem maravilhosa, que pena que não gravou. E aí, chega a minha vez. E aí, quando chega a minha vez, eu queria que a gente, antes de seguir para a 10ª praga, que é onde, de fato, né, nós paramos assim cronologicamente em Êxodo,
eu queria que a gente fizesse hoje uma breve reflexão sobre algo que foi comum durante as 10 pragas. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o prólogo dessas pragas, para depois a gente ir para a 10ª praga, porque as 9 a gente já viu com a Nil. Pode passar, por favor. Sim, os meus slides não são bonitos como os da Nil, né, gente? Mas, né, quem sabe um dia. Bem, então vamos lá. O coração endurecido de Faraó. Na ideologia egípcia, o Faraó ele era uma divindade. Então, o Faraó, de fato, ele era como se fosse assim a encarnação de 2 grandes deuses. Então, Faraó era tido como Deus. Ele se sentia Deus, né? Ele tinha certeza que ele era Deus, e as pessoas o tinham como Deus, o adoravam como Deus. Ele não era meramente uma figura de autoridade política, de autoridade social, não. Ele era como se fosse mesmo o próprio Deus. E aí, o que acontece? Quando a gente... gente, vamos fazer a leitura, né? Para tudo, vamos fazer a leitura do capítulo 7 de Êxodo. Êxodo 7, eu vou ler aqui, e quem tiver com lápis, eu vou até pedir para sublinhar aqui uns pedaços. Eu vou ler do Êxodo 7, do versículo 1 até o versículo 13. Êxodo 7, versículo 1 ao versículo 13. Isso aqui já é o Senhor falando com Moisés, tá? O Senhor lhe respondeu a Moisés: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Eu estou na NVI. Mas a ARC, que é a revista e corrigida, ela fala assim: tenho-te posto por Deus sobre Faraó, e Arão será o seu profeta. Isso é Deus falando com Moisés. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo, sublinha aí, poderosos atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com Faraó. Sugiro que os mais idosos sublinhem esse aí. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83. Então, a gente nunca está velho demais para fazer a vontade e a obra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, sublinha aí, contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha ordenado. Vamos até aí.
Beleza, agora vamos voltar aqui. Então, Faraó, como a gente acabou de falar, era um deus, não era meramente uma autoridade política, né? Era a encarnação de dois grandes deuses para eles. E no versículo 1, a gente vê que Deus fala para Moisés: eu estou te pondo como Deus sobre Faraó. E aí, quando a gente lê isso, a gente vê que Deus está colocando Faraó no lugar dele. Está falando assim, Faraó, olha só, não é você que é Deus. Não é você que é Deus, eu que sou Deus. E aqui a gente consegue ver uma figura bem bonita, que é a pré-figuração de Jesus. Sabe por quê? Deus está falando assim para Faraó: olha só, Faraó, você que é rei do Egito, você não é Deus. Sabe quem é Deus? É esse pastor, líder de escravos, Moisés. Ele é Deus. Então, essa figura humilde, essa figura que serve, é a pré-figuração de Jesus, né? Que vem como servo humilde. Ele é Deus. Então, Deus está colocando Faraó: se toca, meu amigo, você não é Deus. Deus é esse aqui, né? Se coloque no seu lugar. E aí, essa questão da cobra, né, da serpente, a gente vê que no Egito antigo havia um temor muito grande em relação às serpentes. Mas não era só um temor, era um temor e uma admiração, uma adoração. E a gente vai vendo que Deus vai mostrando para o faraó que ele é Deus, usando isso também. Usando o que eles entendem. E vai falando na linguagem que eles entendem para mostrar: eu sou Deus. E aí, ao assumir o trono, os manuscritos mostram as palavras proferidas pelo faraó. Olha que horror. Quando o faraó assumia o trono e pegava lá a coroa real, ele falava assim: ó grande, ó mago, ó serpente ígnea, que é ilustre, que haja pavor de mim como há pavor de ti, que haja medo de mim como há medo de ti. Deixe-me reinar, um líder dos vivos. Deixe-me ser poderoso, um líder dos espíritos. Então, ele fazia toda essa fala para a serpente. Meu amor, o microfone. Espera aí, Lulu. Ei. Eu não lembro se eu li ou se eu ouvi em algum lugar que o deus mais temido do Egito era essa serpente. E ela governava à noite. Tinha alguma coisa a ver com o sol, era um deus, né? E quando ele se punha, essa serpente ela dominava a noite. Então todos tinham medo da noite por conta desse Deus que era terrível, que ele era destruidor. E agora, quando você leu aí a fala do faraó ao assumir o trono, era essa serpente, esse Deus que ele estava pedindo autorização, né? Pedindo isso, invocando, né? E aí ele estava fazendo um pacto com o próprio Satanás, né, gente? Ele invocava, e eles tinham muito medo dessa serpente, invocavam e faziam esse pacto terrível aí. Flavinho, por favor. E aí, o que acontece? Então, nessa passagem, a gente vê o que eu acabei de falar, que Deus ele vai mostrando evidências para o faraó, né? De que ele é Deus e não o faraó é Deus. Então, alguns sinais, algumas evidências que a gente consegue ver. Primeiro, a figura do profeta. O faraó tinha os seus súditos, pessoas que se portavam ali como porta-voz, né, como profeta do Deus ali do faraó, enfim. E aí vem Arão, para o faraó ver, olha, além do propósito, né, de Arão surgir na história como porta-voz, uma das finalidades, a gente acredita que seja essa, de faraó entender, olha, Arão é profeta. Quem tem profeta, né? Então tem um Deus ali para ver um profeta.
O episódio da vara de Arão se transformar em serpente é o prólogo das pragas. Gente, olha só. Eles têm esse medo, esse pavor imenso das serpentes, como a Lu até reforçou aqui. E aí os magos, os ilusionistas, conseguem transformar as outras varas lá e tal em serpente também. E aí o que acontece? A serpente, que era antes a vara de Arão, ela engole as duas outras serpentes. Então, o que isso mostra ali para a gente e para Faraó também? Que não importa a magia, não importa o que for, Deus prevalece. O Deus verdadeiro prevalece. É isso que está mostrando. Agora, imagina, eu acho que, não sei, era para ter muito temor, né? Você vê aquilo que você mais teme sendo engolido por uma serpente mais poderosa que prevaleceu. Então, eu acho que ali já era para dar uma boa balançada. Mas o que diz o versículo que eu pedi para vocês grifarem? O 13. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão. Deus já tinha dado spoiler para Moisés, né? Já tinha falado para ele que isso ia acontecer. Bem, Flavinho, pode passar, por favor. E aí o que acontece? A gente tem uma discussão grande sobre essa questão do coração endurecido e pesado de Faraó. Quando a gente vai lá para o texto em hebraico, lá no original, a gente vê que existem dois termos relacionados a esse endurecimento do coração. Obrigada, Tuquinha. A esse endurecimento do coração de Faraó. A gente tem o termo Irasek Libo. O CH em hebraico tem som de 2 R's. Então, Irasek Libo, que endureceu o coração, nesses versículos aí que eu coloquei. Mas a gente também tem um outro termo que é utilizado, que é Irbad Libo, que o coração ficou pesado. E aí a gente encontra esse termo, e só aí a gente encontra esse termo de o coração ficou pesado, nesses versículos que eu anotei aí. Flavinho, pode passar, por favor. E aí, como é que é essa história de o coração ficou pesado? Como assim ficou pesado? O que é isso? De onde vem isso? E a gente vê mais uma vez, né, que a linguagem usada também fala aos egípcios. Após a morte, existiu uma tradição que, após a morte das pessoas ali, do faraó, o faraó era mumificado e todos os seus órgãos eram retirados do seu corpo antes dele ser mumificado. Permanecia apenas um órgão. Que órgão que permanecia, gente? O coração, exatamente o coração. E por que o coração permanecia? Porque o coração ele ia ser pesado. Então, o faraó morria, ele era mumificado, tiravam todos os órgãos, ficava o coração. E aí, quando ele morria, a alma dele ia para um submundo. E aí, nesse submundo, havia uma balança, que é aquela foto que vocês estão vendo ali. De um lado, colocava o coração do faraó, e do outro lado, colocava a imagem de uma deusa lá, uma divindade, que eu esqueci o nome. E aí, se o coração fosse mais pesado do que a imagem, significava que o coração dele estava condenado. Então, ele ia ser devorado por um monstro. Se o coração dele fosse mais leve do que a imagem da deusa, então ele estava absolvido e ia viver em eterna alegria. Não? Obrigada, Roy. Que é uma referência, uma ilustração muito interessante sobre isso que você acabou de falar, que a Debinha que me lembrou, é uma cena de Cavaleiro da Lua, uma das séries Marvel que está no Disney Plus. Tem uma cena justamente sobre esse ritual faraó do egípcio antigo, que era justamente o coração colocado na balança. Olha que legal, que contemporâneo, né?
Pois é, então, vem daí. Então, o que acontece, gente? Um coração pesado, na linguagem dos egípcios, o que significava? Um coração condenado. Então, o coração de Faraó estava condenado, porque era um coração pesado. E a gente vê esses dois termos aparecerem no hebraico original: um coração endurecido e um coração pesado. Né? Eu vejo o cuidado de Deus de falar, inclusive, com eles. Né? Flavinho, por favor. Beleza. E aí, quando a gente começa a falar sobre coração endurecido, coração pesado, e quando a gente faz a leitura de todas as pragas, até antes, né, das pragas, que na verdade é o prólogo das pragas, isso que a gente leu aqui da serpente, da vara virar serpente, é a introdução, é o preâmbulo das pragas. Desde esse momento, a gente começa a observar que aparecem termos diferentes. Aparece assim: o coração de Faraó se endureceu. Aparece o coração ficou pesado, só que para a gente não aparece esse termo, o coração ficou pesado. Lá no original, o hebraico original, o coração ficou pesado. Para a gente ficou traduzido como coração obstinado, ou coração que permanece endurecido. São essas expressões que vão aparecer quando a gente fizer a leitura. E também aparece outro termo: Deus endureceu o coração de Faraó. E aí, sabe o que acontece, pessoal? Existem 1000 discussões sobre isso. 1000 vertentes, 1000 versões, muitas teorias. Que eu falei com o Gustavo ontem, eu leio uma, leio outra, e cada uma quer explicar uma forma. No fundo, eu acho que todas dizem a mesma coisa. Chegam lá no final e dizem a mesma coisa. Então, assim, a nossa intenção aqui não é ficar discutindo, foi isso ou foi aquilo, é dessa forma ou é da forma assada. Porque, de fato, gente, a ligação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é um mistério. É um mistério. Se a gente for ler e quiser defender uma vertente, a gente vai encontrar versículo que reforça isso. Mas se a gente quiser defender outra vertente, a gente também vai encontrar versículo que reforça isso. Então, acho que não cabe a nós ficar fazendo essa discussão, porque, para mim, é discutir o sexo dos anjos. Né? A gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que a gente tem que fazer, a meu ver? A gente tem que extrair os ensinamentos a partir aqui da perspectiva humana. O que a gente consegue entender disso daqui? O que a gente consegue extrair? O que é ensinamento? O que é aprendizado para nós? E aí é isso, né? Então, diante de uma diversidade de teorias, eu vejo que existe um consenso. E o consenso é que o coração endurecido de Faraó já é o início do castigo ao Egito idólatra e arrogante. Gente, eu estava lendo ontem, lá no capítulo 4, vocês não têm ideia do que esse faraó falou. Gente, sabe o que ele falou? O que ele falou quando Moisés chegou? Para ele, começou a falar com ele, ele falou bem assim: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? O faraó falou isso, gente. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Olha que arrogância, né? A Lu está falando. Ele não conhecia. Eu vou fazer a tradução, vai. Ei. Eles conheciam, eles tinham e adoravam um monte de deuses. Mas Yahvé, esse ele não conhecia. Então, mas quem é esse? Né? Esse aí eu não conheço. Eu tenho um monte de Deus, eu sou Deus, esse daí eu não conheço. E aí, o que é que eu penso? É que hoje a gente fala de Cristo no Brasil, um país cristianizado, cada dia aumenta o número de evangélicos no país, e bem ou mal, todo mundo sabe quem é Jesus. Mas tem lugares que, se você for falar sobre Jesus, vai dizer, quem é Jesus para que eu o obedeça? Então, sabe, isso me vem assim com muito fortemente esse impacto de que nós temos essa responsabilidade
de tornar Cristo conhecido, para que ele possa ser adorado, para que ninguém mais possa dizer, mas quem é esse Jesus? Quem é esse Senhor? Para que eu obedeça. Verdade, Lu. É isso mesmo. E aí o Egito era esse lugar, né, que fez o povo de Deus tanto sofrer, escravizou o povo de Deus. Tinha uma série de deuses. O faraó se colocava como Deus. Era um povo idólatra, arrogante. Enfim, e aí, Flavinho, por favor. Pode passar, por favor. E aí, voltando. Então, o que é consenso? O faraó o coração endurecido de Faraó já era o início do castigo para essa nação, para esse povo, para o próprio Faraó, para o Egito. É como a Nil falou aqui, quando ela falou sobre as 9 pragas. Basta Deus tirar a mão um pouquinho, que tudo, né, vira uma catástrofe. E aí, sabe o que acontece? O que eu percebi também que é consenso? Que o problema de resistir a Deus é que Ele nos entrega as nossas escolhas. Essa passagem, ela fala muito para mim sobre incredulidade, sobre fé, sabe? Essa questão do coração duro. Fala muito sobre isso. E eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar. O Senhor nos alerta diversas vezes sobre o nosso coração. Inúmeras vezes, inúmeras vezes. Eu coloquei aqui, gente, alguns pouquíssimos versículos sobre a importância de estarmos atentos ao nosso coração, de estarmos atentos à voz de Deus. Aqui no início a gente vê, né, como a gente viu no slide anterior, os termos diferentes, né? Ora o coração de Deus, do faraó, se endureceu, ora ficou obstinado e ora Deus endureceu o coração dele. Eu fui contar. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na 7ª praga, fala que o faraó endureceu o seu coração. Na 6ª, na 8ª, na 9ª e na 10ª, fala que Deus endureceu o coração dele. E aí, eu posso passar para vocês, Lu, vou passar os slidezinhos que ficou escuro, né? O Danil ficou muito mais bonito, né, que o meu, mas eu não tenho. Bem, e aí pronto, então é isso. Eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar. Quando a gente pensa nesse prólogo das pragas, sobre esse coração endurecido de Faraó, é um momento que a gente para e pensa, tá, mas e o nosso coração? E o meu coração? Porque, gente, olha só, não é querendo aliviar para o Faraó, não. Mas ele tinha certeza que ele era Deus. O povo entendia que ele era Deus. Alguém aqui se acha Deus? Graças a Deus, né? Mas eu fico pensando, eu acho que era mais difícil para ele mesmo, porque ele entendia que ele era Deus. A gente entende que a gente não é Deus, mas muitas vezes a gente endurece o nosso coração. A gente fecha o nosso coração, mesmo tendo certeza que a gente não é Deus. E aí eu coloquei esses pouquíssimos versículos aqui, e eu não quero ficar falando da minha boca sobre o nosso coração, sobre a gente observar. Eu quero que a palavra fale com a gente. E por isso eu vou ler alguns trechos para a gente finalizar. Gente, eu tinha combinado com a minha mãe que minha mãe é uma escola bíblica, né? Aí eu faço muitas perguntas. Aí eu falei, isso mesmo, mames, mas na minha vez você não pergunta nada, porque eu posso não saber responder. E aí, então, gente, se eu não souber responder, por favor, pessoal, meus irmãos, me ajudem. Não, é uma dúvida que eu tenho, né? Que você falou aí agora que nas primeiras pragas, Faraó endureceu o coração. E nas últimas aí, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Por que o Senhor fez isso? Então, o que acontece? É exatamente aquilo que estava escrito no slide anterior. A gente acredita que o fato de Deus ter endurecido o coração de Faraó já era o início do castigo àquele povo. Porque Deus fez atos de juízo.
poderosos atos de juízo para castigar aquela nação. Aquilo já era juízo de Deus. Então, quando a gente vai ver na sexta, oitava, nona e 10ª praga, a gente vê que Deus endureceu mesmo, porque já é o início do castigo àquela nação, aquele povo, aquele coração que já era condenado, que já era pesado, que já era... Ele não era inocente, ele não era ingênuo. Não é uma injustiça do Senhor. Está com... aqui. Reforçando esse conceito, a gente se lembra que o Senhor ele repete essa prática de simplesmente tirar a mão, entregar as pessoas ao seu próprio coração com Israel. Mas na frente, o seu povo entregou ao coração. Agora vocês estão pela vontade de vocês. Isso é um juízo, porque o Senhor não arromba coração de ninguém. Uma postura que renitentemente se vira contra o ensinamento do Senhor, ele entrega, e isso já é juízo. Exatamente. Pode falar. Isso que é o que a gente vai ler aqui agora. Só dizer que eu acho que é no capítulo 6 ou 7 que ele vai falar que eu vou endurecer o coração do faraó para que vocês me conheçam e eles me conheçam o meu poder. Então, que Deus não queria falar só com o povo dele, mas ele também queria se revelar para o povo egípcio, né? É isso mesmo. E quando a gente volta um pouquinho, a gente vê, pessoal, que, olha só, quando Moisés e Arão chegam lá para a nação, para o povo creu, né? O povo podia ter falado, quem são vocês? Coisa esquisita, coisa doida, né? Então, um povo creu e um outro não, né? E o faraó não, se virou mesmo. Eu acho assim que tem um ciclo, né, de 3 em 3 pragas. Tem um ciclo que Moisés aparece de manhã para Faraó, a primeira parte do ciclo. Ainda no mesmo ciclo, ele aparece para Faraó no palácio e depois Moisés não aparece. Aí na 4ª praga, mesma coisa. Aparece para ele de manhã, para o Faraó de manhã, geralmente lá no banho dele, né, etc. Depois ele ia no palácio e depois Deus não aparecia. No 3º ciclo, a mesma coisa. E a última praga, né, a 10ª, que Deus também não aparece. Então, eu acho que uma coisa também interessante, que acho que a Adriana trouxe aqui para a gente, essa discussão, né, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, é a gente confiar no Senhor, porque a gente não sabe como que Deus vai agir. Porque como a gente gosta de fala lá em Nárnia, né? Deus não é um animal domesticado. Então a gente não consegue prever Deus. Ele é Deus. E isso é muito bonito, porque ao mesmo tempo que a gente vê o texto falando, né, e a gente consegue ver em vários outros textos, que o homem está lançado à própria sorte, né, quando endurece o coração e tal. A gente vê em algumas, como a Adriana falou, né, que Deus endureceu de fato. Então, eu acho que tem isso também, né? Deus vai dando a oportunidade, aí ele se silencia, né, como aparece para o faraó, depois não aparece. Aqui, por exemplo, em Efésios 2, Paulo fala, né, para a igreja de Efésios: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, né, essa leitura de que a gente, sem a graça do Senhor, a palavra de Deus também tem outros textos, acho que a gente está dando spoiler também, mas é porque tem outros textos que acontece isso, né? A palavra de Deus em si já é juízo, né? Aqueles que vão ouvir e vão acolher, e há aqueles que vão ouvir e vão abominar, vão endurecer o coração, vão se afastar. Isso que o Gustavo está falando é bem importante, porque eu me lembrei que eu fiz uma leitura ontem, e o autor ele falava assim, olha, o evangelho, ele não apenas
converte o coração do homem a Deus. Ele também deflagra o coração pesado, o coração endurecido. Ele também deflagra isso. Então, na verdade, tem até um versículo que eu tentei me lembrar onde está, que fala que Jesus veio para revelar os corações. Então, ao mesmo tempo que o evangelho, né, ele traz vida para algumas pessoas, ele vai trazer a condenação para outras. Bem, mas então eu não queria ficar falando, né, de mim. E aí eu vou ler aqui rapidamente alguns trechos que eu anotei para a gente observar sobre o nosso coração, sobre o que Deus nos alerta tantas e tantas vezes. E aí, lá em Romanos 1, 28, 32, diz o seguinte, né, sobre a gente ficar resistindo a Deus. Né? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Próxima, Flavinho, por favor. Hebreus 3, 12 e 15. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, até o meio não, gente, até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Próximo. Hebreus 4, 7. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Isso é Hebreus, tá, gente? Isso não é no Faraó mais não. Isso não é para o Faraó mais não, pessoal. Fica a dica aí. Provérbios 3, 5, 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso aqui é um coração entregue, um coração disposto, um coração contrito. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio, né, da sabedoria. E evite o mal. Próximo, Flavinho. João 4:1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Isso é Cristo falando. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Próximo, Flavinho. Salmo 51, 10 e 17. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Mateus 5:8.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Tem um bom tempo que essa tem sido a minha oração, para o Senhor me dar um coração puro, porque eu quero vê-lo, né? Eu quero estar com Ele. E ele fala, né, o Sermão do Monte, os puros de coração verão a Deus. E aí eu encerro com uma frase de um livro que eu estou lendo para estudar Êxodo, que é um livro assim, não sei o quê, volume 1. Depois eu falo para vocês o nome do livro. Mas é esse autor aí, o Heinrich Philipp Gramm. E aí ele fala bem assim, num trecho lá do livro. O problema verdadeiro do incrédulo não é de natureza intelectual, mas espiritual. O que ele precisa é de uma transformação do seu coração. A dureza do coração, ela só pode ser tratada por meio de um transplante completo. Quando o velho coração endurecido é substituído por um coração macio, que é justificado pela graça. É o coração de carne, não o coração de pedra. E aí, minha gente, é só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Do Espírito, pelo Espírito. Não existe outro caminho, outra forma. Amém? É isso. Depois eu passo os slides no grupo da igreja, tá bom? Amém. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que se renova mais esta manhã, Senhor, na nossa vida, no nosso coração. Nós te pedimos, Deus, como lemos aqui, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, chegue a nós como mel, Senhor. Que não seja, ó Pai, amarga ao ponto de nos fecharmos e nos guardarmos. Mas que quando ela vir, Senhor, nos exortando, ó Pai, seja mel. Quando ela vir nos consolando, seja mel. Mas quando ela vir, Senhor, nos conclamando, ó Pai, mudança, Senhor. Abandonar, Senhor, a nossa idolatria. E nos colocar, Senhor Deus, de volta no nosso lugar. Porque não somos, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso. Nós não somos, mas vivemos por Ele. Que nós possamos acolher a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra seja, ó Deus, um movimento dentro de nós. Que seja, Pai, fruto, ó Pai, na nossa vida. Que nós possamos ver, ó Pai. Abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar essa palavra, Senhor, no cotidiano, na prática, Senhor. Que não seja, ó Pai, apenas regrinhas ou poesia, mas que possa impactar a nossa vida e nos transformar. Que possamos desejar o Senhor, que possamos desejar o Teu reino, que possamos, ó Pai, diferentemente de Faraó, desejar sair junto com o povo, Senhor, para prestar culto a Ti. Que possamos caminhar, fazer essa caminhada em peregrinação em direção ao deserto, em direção ao despojo de si mesmo, a largar, Senhor, as nossas luxúrias, os nossos vícios, em direção, ó Deus, àquele lugar de adoração. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta manhã e Te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.